Basicamente, você encontrará no mercado dois tipos de filamento. Filamento de 1,75 milímetros e filamentos de 3 milímetros, ou melhor, 2,85 milímetros. Logo assim que começaram a surgir as primeiras impressoras 3D FDM, elas surgiram utilizando filamentos de 3 milímetros. Mas isso foi quase que um acidente, não foi planejado. E, na verdade, como tudo começou de uma maneira muito entusiástica, os usuários, os robistas, eles se utilizaram dos recursos que eles tinham em mãos e, enfim, surgiu a utilização do filamento de 3 milímetros. A história é bem legal, porque eles tomaram como base essas varetas que você está vendo, de cola, né? Na verdade, cola, quase uma cola quente, né? Tem um ferro ali que você troca o bico e a saída desse bico era de 3 milímetros. Baseado nisso, a comunidade que desenvolvia os primeiros projetos de impressoras 3D utilizou este padrão de 3 milímetros para filamentos 3D. Pra vocês terem uma ideia, eu tive uma impressora 3D com filamento de 3 milímetros e talvez pareça pouca coisa a diferença entre 3 milímetros e 1,75 milímetros, mas é muita coisa, a diferença é muito grande. O filamento de 3 milímetros ele é rígido, mas é rígido mesmo. Eu sei que muitos que assistirão este vídeo jamais verão um filamento de 3 milímetros, né? Mas eu já trabalhei, já comprei várias vezes filamentos de 3 milímetros para trabalhar com a minha impressora. E é um negócio complicado de você manipular, ele é duro, ele é rígido, enfim. E a extrusora da impressora para empurrar esse filamento é uma mega extrusora. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Tem essa mega engrenagem aqui que funciona como um sistema de redução para poder dar força ao motor para tracionar o filamento. Tamanha é a dificuldade de extrusar esse filamento. Claro, eu estou colocando aqui algumas percepções que eu tive com relação ao filamento, mas tanto o filamento de 3 milímetros, ou melhor, de 2,85 milímetros, quanto o filamento de 1,75 milímetros possuem suas vantagens e suas desvantagens. E é exatamente isso que a gente vai ver neste vídeo. Eu coloquei esse fundo histórico para você ter uma ideia de como a coisa aconteceu. Teve uma ocasião que eu comprei um filamento e quando o filamento chegou eu percebi que era de 1,75 milímetros e não de 3 milímetros, porque na minha cabeça eu imaginava que só existisse um tipo de filamento. E gradativamente eu fui percebendo que as impressoras com filamento de 1,75 milímetros foi tomando o mercado e a ponto de ser muito fácil de achar filamento de 1,75 milímetros e não tão fácil assim de achar filamentos de 3 milímetros. Enfim, como eu acabei de falar para você, essa solução de 3 milímetros surgiu como uma solução entusiasta. Foi basicamente um acidente. E o mercado adotou isso durante um determinado tempo, mas depois começaram a migrar para filamentos de 1,75. Vamos lá. Esse tipo de filamento, 2,85 milímetros, ele apresenta melhores resultados em bicos com diâmetros superiores a 4 milímetros. Em outras palavras, se você tentar trabalhar com este tipo de filamento com bicos de 4 milímetros ou inferiores, vai ser complicado de extrusar, porque a cada milímetro de filamento extrusado, a vazão é muito grande, porque uma quantidade muito maior de filamento vai precisar sair pelo bico. E neste sentido, se você pretende utilizar bicos acima de 4 milímetros, o ideal é você utilizar um filamento que seja também adequado para esse tipo de diâmetro. E o filamento de 2,85 milímetros é um filamento muito adequado para esse tipo de aplicação. Pelo fato do filamento ser mais espesso, o diâmetro dele de 2,85 milímetros, requer-se maior temperatura para que ele seja derretido dentro do hot end e seja extrusado no bico. Então, a fusão do material é um pouco mais difícil de ser atingida.
Conforme eu acabei de falar para vocês, requer uma mega extrusora para ser extrusado, ou seja, o motor tem que ser um motor forte e, via de regra, auxiliado por engrenagens para poder empurrar não só pela rigidez do material, como também pelo volume de material a ser derretido e ser extrusado pelo bico. Porém, ele também tem suas vantagens. Em se tratando de extrusoras Bowden, melhor resultado com extrusoras Bowden do que filamentos de 1,75 milímetros. Em extrusoras Bowden, esse tipo de filamento ele tem uma performance melhor quando ele passa por dentro do tubo PTFE, porque ele não vai dobrar tanto dentro do tubo PTFE, provocando aquele efeito mola comum em filamentos de 1,75 milímetros. Além disso, filamentos flexíveis de 2,85 milímetros são muito mais fáceis de extrusar do que filamentos flexíveis de 1,75 milímetros. Isso se justifica por conta da flexibilidade que diminui. E pelo fato do filamento flexível ser flexível, quando você extrusa ele em 1,75, qualquer coisa, qualquer empurrãozinho dentro de um tubo PTFE faz com que ele dobre e ele vai agarrar ali dentro, ele vai formar uma mola dentro do tubo PTFE e vai dificultar bastante o processo de extrusão. Pelo fato do filamento ser mais espesso, 3 milímetros, 2,85 milímetros, também ele possui uma maior tolerância à variação no decorrer de todo o seu prolongamento. Ou seja, ele não precisa ter exatamente 2,85 milímetros, ele pode ter 2,90, 2,80, enfim. Essa variação não vai interferir muito na qualidade da entrega final ou da extrusão final. Comparado ao seu diâmetro, essa diferença não é tão relevante. Já filamentos de 1,75 milímetros se tornou basicamente um padrão de mercado. É fácil de encontrar. Diferente do filamento de 2,85 milímetros, há uma variedade muito maior de cores e opções disponíveis no mercado. Esse tipo de filamento também se caracteriza por sua melhor performance em bicos iguais ou inferiores a 4 milímetros. Por ele ser muito fininho, quando ele desce dentro da extrusora, é muito mais fácil derreter o plástico e, consequentemente, ter uma boa vazão. Além disso, pela sua espessura, o controle de fluxo é mais refinado. Você consegue ter um controle maior daquilo que está sendo extrusado. Por sua espessura, ele requer uma extrusora mais simples. Você não precisa de grandes motores, você não precisa de engrenagens auxiliares, se bem que hoje em dia é bastante comum a utilização de alguma engrenagem auxiliar para melhorar mais ainda a performance de extrusão desse tipo de filamento. Porém, em extrusoras Bowden, esse tipo de filamento ele tem uma performance inferior à performance dos filamentos de 2,85 milímetros. Pelo simples fato de que quando o filamento é empurrado dentro do tubo PTFE, ele faz dobras, mesmo que pequenas, dentro do tubo PTFE. Isso resulta em problemas de string, problemas de blob, problemas de extrusão excessiva e, em alguns casos, o retract pode ser afetado, porque quando o motor puxar o filamento, não necessariamente o filamento vai voltar, ou mais especificamente o filamento que está lá no bico, ele não vai chegar a retornar, porque o retract vai puxar apenas as flexões dentro do tubo PTFE. Então é necessário ter um cuidado mais especial na hora de configurar a impressora e, enfim, calibrar tudo direitinho para que você obtenha um resultado melhor. Atualmente, através das configurações do fatiador, você consegue contornar esses problemas, mas em geral é mais difícil para quem está iniciando. Não estou dizendo que você deve adquirir impressora com filamentos cujo diâmetro seja de 2,85, até porque acredito eu que esse tipo de filamento será mantido para aplicações muito específicas, mas no geral ele tende a desaparecer gradativamente do mercado ou ficar em uma proporção, digamos,
pouco expressiva. Fabricar filamento de 1,75 milímetros é realmente muito mais trabalhoso do que fabricar filamento de 2,85. Isso por conta da tolerância a variações no decorrer de todo o prolongamento do filamento. Esse tipo de filamento precisa ser fabricado numa precisão tal que a variação no seu prolongamento seja a menor possível. Para você ter uma ideia, uma variação de 0,1 milímetro representa cerca de 6,7% do filamento. É como se você alterasse o fluxo do filamento em cerca de 6,7%. O resultado final é problemas de extrusão e problemas na impressão como um todo. Já o mesmo valor de 0,1 milímetros, caso nós estivéssemos imprimindo com filamentos de 2,85 milímetros, isso representaria cerca de mais ou menos 3,5%. Aqui está milímetros, mas é por cento. Aproximadamente 3,5% do diâmetro do filamento de 3 milímetros. Então, qualquer tipo de variação em um filamento de 1,75 milímetros impacta e muito no resultado da impressão. Portanto, naturalmente, isso implica em você adquirir filamentos mais caros, porque geralmente os mais baratos sofrem muito com a variação. E o pior de tudo é que esse tipo de variação só pode ser medido a laser, porque se você tentar medir filamento com paquímetro, o próprio paquímetro não vai possuir a precisão para detectar esse tipo de variação, mesmo que seja um paquímetro digital, porque só o fato de você apertar mais ou menos, ele vai reproduzir um resultado diferente que, em muitos casos, irá estourar a margem de tolerância desse tipo de filamento. Por fim, filamentos de 1,75 milímetros, eles são mais suscetíveis à umidade, dado que o seu contorno ou o seu diâmetro ele representa muito mais a respeito do filamento como um todo do que no caso de um filamento de 2,85 milímetros. Ambos absorvem a mesma quantidade de umidade, sendo que o impacto é maior em filamentos de 1,75 milímetros.